Olá, então vamos começar a nossa segunda aula desse workshop. E aqui a gente vai começar a mexer um pouco com o corpo. Eu quero que você aproveite essa aula como uma forma de conhecer o teu corpo de formas diferentes e como uma forma preparatória para fazer as práticas depois, com toda a cautela, todo o cuidado que precisa. O primeiro aspecto que a gente precisa falar nessa aula é de fato sobre os cuidados e acompanhamento médico quando necessário, principalmente quando a gente trabalha à distância. Quando houver oportunidade ou quando há oportunidade de trabalhar presencialmente, eu faço esse acompanhamento presencial. Agora que a gente está no momento que está trabalhando bastante à distância, o que eu sempre sugiro? Primeiro você tem que, se você precisa algum acompanhamento específico, você precisa sempre comunicar ao seu médico ou minimamente buscar informação com ele se o teu corpo tem possibilidade de realizar determinados movimentos, se você tem que ter alguma cautela específica, se você tem liberação para esse tipo de prática. E as pessoas que precisam disso, eu converso individualmente, quando elas fazem os meus planos de assinatura, para orientar como conversar com o médico e como perguntar. Por exemplo, se você tem uma característica de pressão alta e você vai fazer as práticas regulares, você vai me contar, você me explica qual é a sua característica e eu vou te dar uma orientação sobre algumas coisas que você não vai realizar e que você pode perguntar para o seu médico. Se você tem hérnia, se você tem algumas outras alterações de coluna, de saúde que sejam mais específicas, se você tem muitas dores musculares ou articulares. Então tem diversos detalhes que a gente precisa sempre ter essa referência do que é a segurança para a prática, tá? Para essa nossa aula e a prática que eu liberei, elas são práticas mais simples, mais tranquilas para você conhecer, e a minha orientação é que se você tem dúvida, não faz, assiste, acompanha, depois me pergunta se pode fazer, se está tudo ok, e eu te ajudo a decidir. Porque mesmo à distância, a gente precisa imaginar que a gente precisa manter uma qualidade de cuidado com a gente mesma. E no começo, quando a gente não sabe bem como é a técnica, como é a prática, como vai ser o formato de trabalho, é normal a gente ter dúvida para saber se de fato aquilo vai funcionar ou não pra gente. Mas geralmente pessoas que têm diversos problemas de saúde, elas têm liberação para trabalhar esse tipo de prática, porque ele não é uma prática que vai te exigir fisicamente demais, tá? Bem pelo contrário, a gente vai achar a medida da exigência física e a medida dos ajustes corporais. Então é bem interessante. Outro aspecto que você tem que ter atenção é que se você tem alguma questão, que você faz algum acompanhamento de saúde mental, você também pode conversar com as pessoas que te acompanham para você poder acompanhar, né? Poder saber que a prática está sendo complementar ao teu tratamento. A gente não sugere que você abandone nenhum tratamento para trocar pela prática. Ela não é uma prática que envolve educação física, não é uma prática que envolve fisioterapia, nem uma prática que envolve psicologia ou psiquiatria. Mas ela é uma prática que pode dar amparo para todos esses outros tratamentos. Ela dá um bom apoio, dá uma boa base, por causa de tudo aquilo que eu te contei na aula 1, né? Porque você começa a fazer um trabalho que você mesmo começa a conseguir gerenciar o seu corpo, conhecer os seus limites, entender o que está acontecendo a nível de sistema emocional e dos teus pensamentos. E você vai também trabalhar dessa forma com o corpo físico. Isso vai garantir uma maior segurança. Tá? Sempre na dúvida, aciona ali as redes e pergunta antes de seguir nas práticas, ok? Vamos passar para o segundo aspecto. E para falar de corpo, agora a gente começa falando do processo respiratório. Eu vou te dar uma mini aula sobre respiração e ela já está valendo para sua vida, vale para outros cenários também.
é bem importante a gente conhecer nosso processo respiratório, e eu sou fono, né? Então eu sou apaixonada por essa questão de como a respiração organiza o corpo e depois como isso se transforma em processo expressivo de fala propriamente dito, né? Mas na nossa prática, a respiração ela tem um grande foco lá naquilo que eu te contei na aula 1 sobre as cadências, lembra? Sobre aquele timing interno. E a gente, aqui nas nossas sessões, a gente eventualmente varia um pouco o tipo de técnica respiratória, mas nós usamos um embasamento respiratório que é geral. Então, primeiro eu vou te ensinar algumas coisas aqui de respiração. O padrão mais comum da pessoa adulta é chegar na vida adulta com a respiração travada. Então, o Alexander Lowy já fala assim pra gente que é muito comum a criança ela tentar conter as sensações emocionais parando de respirar e travando as musculaturas. E a gente faz, enquanto criança, muitas vezes isso travando músculos que são músculos que ajudam no processo respiratório, que acabam travando um músculo grandão que tem aqui, que é o diafragma, que é a grande chave do nosso processo respiratório. Então, geralmente lá quando é criança, se gerar essas travas, quando chega na vida adulta, o corpo não tem consciência de respiração ampla, percepção de respiração no nível do tronco, das estruturas musculares que precisam estar funcionando para ajudar a respiração. O corpo geralmente do adulto ele passa a respirar minimamente com parte superior do pulmão, nessa região mais superior. O que acontece? Essa região superior, ela é uma região que cabe menos ar, então a respiração vai ficar mais curta e para conseguir dar conta da quantidade de ar, ela fica mais rápida, né? Essa respiração mais rápida, por outro lado, gera mais estado de ansiedade, tanto corporal das musculaturas que estão envolvidas, porque o corpo começa a ter essa informação de que tem que fazer tudo mais rápido, quanto estado mental. Então, um dos pontos onde a gente começa a acomodar o organismo, começa a acomodar o fluxo de pensamentos, é ajustar essa quantidade de ar e de troca respiratória que a gente vai fazendo para chegar naquela cadência, naquele timing que eu te contei. Na prática, isso significa tirar a respiração desta parte superior e permitir que o corpo utilize as porções mais inferiores dos pulmões para fazer as trocas gasosas. Aí, para você ter uma ideia, você pode tocar no seu corpo, você vai achar que o fim das suas costelas. Procura o final das costelas até as costas. Aqui é o final das minhas costelas. O músculo do diafragma se prende aqui nas costelas. Então, na verdade, ele fica assim, ó, ele é um músculo inteiro, ele fica nessa posição. Tá? Se a gente ficasse um pouco de lado, ele fica assim. Porque ele vem daqui até aqui embaixo. Tem pulmão até aí. E eu vou te contar que muitas pessoas não têm ideia de que isso acontece. Nós temos pulmão daqui, até o final do diafragma. Quando a gente inspira, os músculos reto abdominal e os oblíquos, aqui na altura das costelas, eles entram em ação e puxam o diafragma para baixo. Ele faz assim, ó. O diafragma sozinho não tem controle de movimento. São os músculos do tronco que ajudam ele a fazer o movimento. Mas quando eu inspiro, ele desce. E nessa descida ele faz com que o ar venha até a base dos pulmões. E isso é o que a gente precisa. Agora, a grande sacada aqui é, assim como a gente tem o ar muito nessa parte superior, a gente tem uma questão que geralmente o adulto, e principalmente o adulto ocidental, ele tem
esse movimento de respiração quase que invertido. As pessoas acham que quando elas inspiram, elas deveriam fazer assim, para cima, e na verdade a inspiração é para baixo. Então, essa é a primeira prática que você vai fazer, é começar a entender como a tua respiração está acontecendo e começar a tentar puxar ela mais para baixo. A imagem que você tem que ter é tridimensional, é para baixo, para frente, para os lados e para as costas, tá? Se eu colocar as mãos para você observar, fica mais ou menos assim, olha para as minhas mãos. E solto. Inspiro. E solto. Tá? Tem pouco movimento aqui em cima, quase nenhum movimento, e tem muito movimento nos músculos das costelas. Tanto que muitas vezes quando a gente começa a trabalhar com essas musculaturas, as pessoas sentem a dor nos músculos entre costelas porque nunca foram trabalhados, nunca foram acordados essas musculaturas. E esse é o primeiro aspecto. A gente precisa sempre, ao longo de todas as sessões das práticas, imaginar essa respiração larga, essa respiração ampla, tá? Que vai lá para baixo quando inspira e quando exala, naturalmente, vai devolvendo o ar. Então, inspira, vai lá para baixo, quando exala, naturalmente, devolve o ar. Dito isso sobre o processo respiratório, o que mais é importante que você saiba? Nós temos nesse perfil de prática um tipo de prática que vem do yoga, um tipo de pranayama, de exercício respiratório, que ele é muito específico, ele funciona muito pra gente e você vai usar também em todas as práticas. E ele já é excelente se você quiser para acalmar a sua mente, para ajudar a tranquilizar o fluxo de pensamentos. Às vezes antes de dormir ele te alivia para ajudar o corpo a entrar num estado de sono, para ajudar a aliviar a ansiedade. Não, né? Eventualmente pode não funcionar para todas as pessoas, mas é algo que a gente vai treinando ao longo do tempo e ele ajuda bastante. E ele também ajuda muito a trabalhar foco e concentração da mente, tá? Que é uma respiração que se chama Ujjayi Pranayama. Ujjayi em sânscrito ele significa sussurrado e Pranayama é prana, energia, e yama, expansão. Então o que a gente está dizendo assim, é o exercício respiratório sussurrado que trabalha a expansão da energia no corpo. Porque no yoga e na cultura oriental, que vem esse contexto das ferramentas do yoga, eles entendem a respiração não só como um processo pulmonar, mas um processo de expansão e recolhimento da energia vital do corpo. Isso acontece pela respiração. E na verdade, quando a gente começa a praticar, depois de um tempo a gente começa a sentir que muitas vezes é como se o corpo inteiro estivesse respirando. Não é algo só pulmonar, tá? Quando a gente pega o Ujjayi Pranayama e a gente usa essa técnica, e vai ser a técnica que a gente usa em todas as práticas do início ao fim, a menos que eu te dê outra instrução, o que a gente está fazendo? A gente está ajudando a trazer foco para o momento presente e para a prática que a gente está fazendo naquele momento. Porque é assim, como funciona o Ujjayi Pranayama? Eu vou fazer com a boca aberta, mas depois ele vai acontecer com a boca fechada. Eu inspiro e eu exalo fechando um pouco a glote e produzindo um som, um sussurro de leve. O que acontece aqui? Eu apertei um pouco a minha glote e esse ar que estava passando livre, ele tem um pouco de resistência agora e ele produz esse leve sussurro.
Não é para apertar demais, com o tempo você acha a medida de apertar, tá? Você vai só criar uma pequena resistência e vai criar esse som não para ficar muito alto, como aqui eu tô fazendo para você poder ouvir. Vai ficar com os lábios fechados, audível para você. O meu, com os lábios fechados e audível só para mim, seria assim, né? Quase imperceptível para você, tá? E é assim que ele deve ser muito audível internamente. Para que ele funciona na prática? Muitas vezes você vai ver que a gente está na prática e a mente começa a ir para outra coisa. Ah, a lista do supermercado, nossa, mas eu não paguei aquela conta, eu tinha que falar com fulano, ai, mas eu tenho que fazer tal coisa, será que aquela comida vai ficar boa? A mente é assim, tá? Ela fica pipocando de informação para informação. E o Ujjayi Pranayama, quando a gente está fazendo o som, a gente não consegue ficar fazendo tudo isso, porque a nossa mente começa a focar no som do Ujjayi Pranayama. Então ele precisa ser bem cíclico. E sempre que você perceber que o som parou, é porque a sua mente foi passear por algum lugar que não o que você está fazendo agora. Aí você, opa, parou, se dá conta disso e volta de novo para o som da respiração e para aquilo que você está fazendo aqui agora nesse corpo. E é por isso que o Ujjayi Pranayama funciona tanto, porque ele é como uma âncora, ele traz a gente muito intensamente para o momento presente, tá? Essa é a respiração que a gente vai usar em todas as nossas sessões, a menos que eu te dê uma instrução um pouco diferente. Se não é, comecei a aula, você começa a entrar em Ujjayi Pranayama. Eu vou estar falando, então eu não vou poder ficar fazendo Ujjayi Pranayama, mas você vai estar ouvindo o seu som. Ele é bem importante. Acho que essas são as informações mais importantes para o processo respiratório. E depois, o que for um pouco diferente disso, eu vou aos poucos ensinando nas aulas.